Leitura de Lucas 7, do 11 ao 15, títulos Ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos à leitura. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Essa leitura fala que Jesus estava indo visitar essa cidade, Naim. Naim significa aconchego, descanso. Então, provavelmente, eu imagino que essa cidade era um lugar aconchegante, gostoso de se viver. E talvez Jesus quisesse ir e visitar esse lugar para ter esse momento de tranquilidade, né? Só que chegando lá, na porta da cidade, ele teve essa situação desse enterro desse filho único dessa mãe viúva. Isso o texto deixa bem claro. E a gente sabe que naquele tempo, ao lado das viúvas, os órfãos eram considerados assim a parte, à margem da sociedade. Eles eram os mais vulneráveis, os mais oprimidos. Então, a situação dessa mulher, além de viúva, né? Ela tinha só esse filho. Então, esse filho morreu, ela não ia ficar sem, ela ia ficar praticamente sem ajuda, porque provavelmente esse jovem trabalhava, trazia algum recurso para o seu lar e ajudava a sua mãe, com certeza. Então eu me coloco no lugar dessa mãe, né? Viúva e agora o filho, único morto. Como que essa mulher ia viver numa sociedade que ela, assim como os órfãos, eram muito menosprezados, então não tinha tanta. O Estado não olhava tanto para eles, eles eram considerados à margem mesmo da sociedade. Então já tinha essa situação dela. Então, mas Jesus, ele vê a situação bem de longe. Então, quando ele viu essa situação, ele ficou comovido. Então, o coração de Jesus já se tocou. Ele não conhecia a mulher, ele não conhecia a situação, mas ele sonda e conhece cada um. Então, quando ele, ao vê-la, a palavra de Deus diz que ele ficou comovido. Então, tocou no coração dele, porque a sociedade não estava nem aí para os órfãos e as viúvas. Mas o coração de Jesus se comoveu e ele pensou: tenho que fazer alguma coisa. Primeira coisa que ele falou é: não chores. Foi no emocional dela. É difícil para uma mãe que está enterrando um filho falar não chores, mas Jesus sabe, ele conhece todas as necessidades. Quando ele fala, ele tem uma atitude, não é só falar. Jesus age também, ele tem uma ação, uma, uma atitude intencional, né? Quando ele fala, ele faz. O que ele fez em seguida? Aproximou-se, tocou o esquife, o caixão, e todos que o carregavam pararam. E disse Jesus, então, ao jovem, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, Jesus resolveu o problema falando diretamente com o problema. Era aquela morte e daquele jovem. E no mesmo instante que o Senhor falou, esse jovem, o morto, sentou-se e começou a falar. Então, dali para frente, a Bíblia não relata o que aconteceu, mas
A alegria voltou à vida dessa mulher. A esperança voltou, porque Jesus transforma qualquer situação desesperadora, assim, aos nossos olhos, impossível. Ele pode reverter. Então, para mim e para você, é o que eu quero deixar hoje, que a palavra, a voz do Senhor vai de encontro à tua situação, ao teu coração, à circunstância, ao problema, porque o Senhor Jesus está enviando a voz dele, é poderosa, e está dizendo: esse problema vai passar. Assim como ele fez, tornou a vida aquela mulher, porque aquela mulher estava também, aparentemente, ela não ia ter esperança, mas ele também deu esperança àquela mulher, deu vida àquela mulher, assim como ele agiu, deu vida e tocou e falou com aquele jovem. Então, Jesus faz tudo novo. Então, eu espero que isso também sirva para você e assim como está servindo para mim. Jesus, ele faz tudo por todos na hora e como ele quer. Então, não se desespere. Tem uma solução, porque o Criador está vendo e ele dá a voz de cura, de salvação, de esperança a toda e qualquer situação.